Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Meu nome é Rainer Souza, coordenador de ensino português aqui na Venezuela. Bem-vindo a este podcast que se chama Português na Venezuela e tem como finalidade e objetivo dar a conhecer todo o acontecer cultural e educativo da Embaixada de Portugal, da Coordenação de Ensino e todas aquelas pessoas por essa Venezuela fora e não só em outros países da região fazem pela promoção do nosso idioma e da cultura portuguesa e de outras culturas lusófonas. Como bem sabem, esta é uma semana bem especial porque estamos praticamente nas vésperas do Dia da Madeira. Madeira é uma região, arquipélago da Madeira, região autónoma da Madeira, que, como sabemos, tem uma conexão e uma ligação muito forte com a Venezuela através da sua comunidade aqui reside neste país. A Pérola do Atlântico, conhecida também no mundo inteiro, um dos destinos turísticos de Portugal, neste momento muito conhecida por turistas de todo o mundo que vão a esse jardim que se chama Madeira. E é sobretudo sobre este tema da Madeira que nós vamos conversar hoje no podcast Português na Venezuela. Antes disso, gostaria de dar a conhecer algumas das notícias do que foi a semana passou. No sábado foram realizadas na Venezuela as provas de certificação de conhecimentos de língua portuguesa em 3 centros de exames em 3 cidades da Venezuela. Estiveram inscritos 195 jovens das idades de 8 a 18 anos. As provas foram realizadas no Centro Português de Caracas, no Colégio San José de Cagua, no estado de Aragua, onde também uma boa quantidade de jovens pôde fazer esta prova de certificação de conhecimentos de português, e também pela segunda vez na cidade de Mérida, nos Andes da Venezuela. Esta é a segunda temporada de provas onde a Venezuela participou. Teremos uma nova temporada em novembro para outros jovens que não puderam apresentar a prova agora no dia 25 de junho. Queria agradecer a todos os presidentes das comissões de avaliação nestes centros de exame e também a todos os professores por ajudar a coordenação a preparar toda a logística enquanto à aplicação da prova. Às vezes não é fácil, é um pouco complexo, a prova escrita, a prova oral, manter os jovens disciplinados para fazerem estas provas durante uma boa parte do sábado e terem disponibilizado o sábado, geralmente é um dia de descanso para os docentes, para participarem nesta jornada da apresentação da prova de língua portuguesa, que é comparticipada pelo Instituto Camões e pela Direção-Geral de Educação, que pertence ao Ministério da Educação e Ciência de Portugal. Então, muito obrigado a todos esses professores. Agora estamos no período de correção das provas. Essas provas, depois de corrigidas, as pautas serão devidamente enviadas a Portugal e logo dentro de 2-3 meses teremos os certificados para estes jovens que fizeram estes exames e nos últimos anos tem sido até gratuito para a Venezuela. Bom, voltando ao tema do Dia da Madeira, temos um convidado de honra. Temos aqui o engenheiro Paulo Souza, que nos vai acompanhar da comissão da celebração do Dia da Madeira. Obrigado, Paulo, pelo seu tempo e a sua disponibilidade de falar connosco neste podcast Português na Venezuela. E bem-vindo. Obrigado, amigo Rainer. Pois é uma honra para mim poder participar nestas interessantes sessões que fazes e ser ouvida por muitas pessoas no mundo que manifestam seu interesse naquilo que tu mostras do que é bom que acontece na comunidade na Venezuela. Obrigado, Paulo, pelas suas palavras. Vou apresentar o Paulo, para quem não o conhece. Paulo Mariano de Souza Aljustrel
nascido em Caracas, na Venezuela, casado com Maria da Graça Andrade Pereira, tem uma profissão, licenciado em Engenharia Civil pelas Universidades de Santa Maria da Venezuela e Coimbra de Portugal, com cursos de especialização em Gerência de Construção pela Universidade Metropolitana, também aqui na Venezuela. Esteve sempre dedicado à profissão em diferentes empresas privadas, atualmente em livre exercício, está dedicado à gestão de obras e projetos na construção civil. Atividades relacionadas com a nossa comunidade, é um membro ativo da Comissão Pró-Celebração do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses desde o ano 1998. Também é membro do Congresso das Comunidades Madeirenses, conselheiro da direção do Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira, engenheiro coordenador do projeto Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira e membro da direção do Centro Português de Caracas em 3 períodos anteriores. Também foi membro do Instituto Português de Cultura em 5 períodos anteriores. Tem um diploma de mérito das comunidades portuguesas e recebeu a Ordem Cecília Costa em primeira classe. Feita esta apresentação, Paulo, novamente o meu agradecimento. Sempre faço esta pergunta ao nosso convidado. Eu gostaria que falasse um pouco de si, onde nasceu, onde cresceu, etc. Um pouquinho assim para nós conhecermos o Paulo como pessoa no seu âmbito humano. Falasse um pouco da sua infância, da sua juventude aqui, da sua vida aqui na Venezuela. Claro, com certeza. Pues, como já comentaste, eu nasci em Caracas, uma cidade onde meus pais se estabeleceram no princípio dos anos 50 do século já passado. O meu pai é natural da Madeira e a minha mãe é natural de Lisboa. Eles conheceram-se nesta cidade de Caracas, aqui casaram, constituíram família, como eu também o fiz. A minha mulher, a Graça, também é madeirense, chegou a Caracas no ano 1975 e no ano 1979 casamos e também constituímos nossa família. E hoje em dia temos 2 filhas, que uma está vivendo no Panamá e a outra em Toronto, Canadá. E delas temos 3 netos pequeninos. E como podes calcular, cresci então num ambiente, digamos, misto, com costumes venezuelanas pela escola, o liceu e a universidade, e em casa os costumes próprios portugueses, que foram reforçados pelo facto de meus pais tiverem uma ativa participação em iniciativas da comunidade, diferentes clubes e associações, particularmente no Centro Português, onde desde muito pequeno passava os fins de semana e os dias de festa. Também me lembro que em 2 oportunidades fui a Portugal com meus pais, numa época quando a viagem era por barco, o Santa Maria, famoso Santa Maria. A primeira no ano 1964 e a segunda no 66. Eram estadias longas, porque a viagem já por si era demorada, 3 ou 4 meses em Portugal. A última então já tinha 11 anos e tenho gratas lembranças, não muitas, mas sim muito boas lembranças. E depois só voltei a Portugal no ano 1984 e depois, afortunadamente, já comecei a ir com maior frequência. Esse é mais ou menos o que eu acho que é importante para o facto que estamos a tratar. Paulo, sempre esteve ligado à engenharia. O que é que o motivou a seguir essa área do... Bem, achei, não sei, primeiro, digamos, desde o ponto de vista das capacidades, sempre fui bom para as matemáticas e assim os testes que faziam psicológicos, essa coisa toda, orientavam-me por aí. Aliás, eu comecei a ir a tentar pela engenharia eletrônica, um pouco naquele lirismo do jovem, numa carreira muito nova naquela altura, não tinha ideia do que era tudo aquilo, mas não achei que não valia a pena continuar mais na Venezuela, onde era uma coisa desconhecida, não tinha muito ainda por oferecer o país a esse tipo de engenheiros e, bem, mudei para a engenharia civil, que pues, sempre é uma atividade que é boa desenvolver em qualquer sítio. Além da engenharia, a área do conhecimento onde esteve sempre ligado, também esteve muito vinculado à comunidade portuguesa aqui na Venezuela, sobretudo à comunidade madeirense. E nós estamos perto da celebração do Dia da Madeira, que é 1º de julho, dia 1 de julho, região de onde são originários a maioria dos portugueses que moram neste país. Explica um pouco aos nossos ouvintes o significado histórico
e cultural que tem esta efeméride para o povo madeirense? Bem, realmente o dia 1 de julho, dia da região autónoma Madeira, Comunidade Madeirense, foi instaurado pela Assembleia Regional em 1979, se não me engano. Mas foi realmente para lembrar que a Constituição Portuguesa, em 1976, deu autonomia política e administrativa ao arquipélago da Madeira, também aconteceu com os Açores. E foi no dia 1 porque lembra a descoberta da Ilha da Madeira pelos navegantes Tristão Vaz Teixeira e João Gonçalves Zarco em 1419. Chegaram primeiro ao Porto Santo em 1418, mas a Assembleia Regional justificou escolher o 1º de julho porque a chegada ao Porto Santo foi a 1 de novembro e nessa altura ainda é feriado nacional, Dia de Todos os Santos, e eles acharam que preferiram buscar uma data independente de qualquer outra celebração. Foi assim que instaurou-se o Dia da Madeira. E a autonomia foi um acontecimento muito importante, crucial para o nascimento da Madeira moderna, que foi assim inserida no século XX, entrou num processo de desenvolvimento rápido, especialmente nas infraestruturas que eram imprescindíveis e que há muito tempo tinham sido adiadas. A autonomia, o governo regional também dará especial atenção à grande comunidade madeirense no mundo. Em 1984, o governo avançou numa organização de um congresso das comunidades madeirenses e levando aos imigrantes à vida política local da região. E estes congressos continuaram-se cada 4 anos, até o último foi no ano 2000, que eu tive a oportunidade de participar. Uma experiência única, conhecendo madeirenses de toda parte do mundo e convivendo com muitos compatriotas. E exatamente no segundo congresso das comunidades, em 1988, propuseram ao governo regional por unanimidade que o 1 de julho também fosse Dia das Comunidades Madeirenses, e assim aconteceu em 1989. Portanto, como já disse, a autonomia, a região entrou na modernidade, uma região que até o momento tinha sido relegada e marginada de muitas das decisões do governo central. E hoje a Madeira é uma região moderna, com grandes infraestruturas, sobretudo para o turismo e também para a qualidade de vida do povo da Madeira, não é? Sim, é espetacular o que a Madeira hoje oferece aos visitantes, turistas e portugueses de qualquer região, até os seus próprios naturais que estão em outros países. E é um dos destinos turísticos mais famosos e mais procurados de Portugal. Sim, senhor, é assim. Tem ganho vários prémios de excelência nas infraestruturas e nos serviços que oferece aos turistas de todo o mundo que conhecem a Madeira, conhecida como a Pérola do Atlântico. Sim. Convido a todo mundo que nos esteja a ouvir a ir a Madeira. Quem não conhece vai ver uma terra maravilhosa e que com certeza voltará muitas vezes. Sim, com potencial paisagístico extraordinário, bem que os madeirenses têm todos os motivos para se sentirem orgulhosos da sua terra. Sim, sim. Paulo, como surgiu esta comissão para a celebração do Dia da Madeira na Venezuela? E quais são os seus objetivos? Esta comissão, a sua origem foi a raiz do primeiro congresso da comunidade madeirense, no ano 84, como já disse. Os membros que assistiram por Venezuela a essa reunião acharam que era importante comemorar o Dia da Madeira na Venezuela e, por primeira vez no ano 85, fizeram as festividades correspondentes. E visto o êxito que tiveram no 85, 86, 87, no ano 88, uma comissão delegada concluiu que era importante darle formalidade a estes atos e, como criou-se a associação, Comissão para a Celebração do Dia da Região Autônoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, que tem um estatuto próprio, tem um registro público,
E assim, desde maio de 88, foi formalmente constituída. Quais são os objetivos? Evidentemente, celebrar o Dia da Região Autônoma e, além disso, aproveitar esta festividade para difundir os invaloráveis axiomas da comunidade portuguesa, dedicar ao seu esforço para ressaltar os nobres valores do seu povo, a vida e a obra dos madeirenses e dos portugueses em geral. Também no seu objetivo está fazer um tributo de gratidão a um distinguido madeirense que tenha dado provas de honestidade, de ser bom guia de família, amar e venerar as suas raízes e um elevado sentido de solidariedade. Assim, durante muito tempo, temos homenageado, nós chamamos Ilustre Madeirense, um grupo de compatriotas que durante anos já é uma tradição nossa. Agora, pues, como conseguimos este objetivo, especialmente dar a mostrar o grande do nosso Portugal? Nos enfocamos na parte musical, que achamos que sempre é mais atrativa, e graças a esta conseguimos fazer uma união fantástica com a Orquestra Sinfônica de Venezuela. Já praticamente somos companheiros neste caminho de honrar a Madeira e a Portugal. E com ele, se me permite, temos enunciar alguns momentos muito significativos. Claro, claro. No ano 94, por primeira vez na história da comunidade, o Bailinho da Madeira é executado por uma orquestra sinfônica, foi a Orquestra Sinfônica de Venezuela, num concerto que foi dirigido pelo mestre Rubén D'Artagnan González, que é concertino da Orquestra Sinfônica de Chicago, naquela altura, claro. E no ano 96 lançamos um disco, fizemos um CD interpretado pela orquestra, cujo nome de outra praia no mesmo oceano. Os padrinhos dessa obra musical foram o senhor secretário de Estado da Comunidade, o engenheiro Zé Lelo, e o embaixador de Portugal na altura, o Dr. Júlio Mascarenhas. É uma obra que consta de 2 CDs, um com música clássica de importantes compositores portugueses e outro belos arranjos de música popular portuguesa. No ano 97, na Sala Ríos Reina del Complexo Teresa Carreño, fizemos um concerto Saudade da Madeira Fantasia Sinfônica, um espetáculo de fados, música popular venezolana, marcha de Lisboa, onde destacou a guitarra portuguesa como solista, magistralmente interpretado por Armênio de Melo, e junto a Nuno Vasconcelos acompanharam a cantora Rosa Madeira, em um espetáculo que encantou a todos os assistentes. E ainda mais orgulho para a comissão é que com esta orquestra sinfônica abrimos oportunidades a cantoras novas da nossa comunidade, jovens luso-descendentes, e recordamos a Sandra Rodrigues, que foi a primeira no ano 2002, que acompanhou o grande cantor Paulo de Carvalho na canção Pomba Branca. Depois também atuou em 2005 e 2009. Temos Iliana Gonçalves em 2010 e 2014. Andrea Imaginário e Liliana de Faria também. Também tivemos a presença de grandes cantores portugueses e venezolanos, como Paulo de Carvalho, Rosa de Madeira, Anabela, Víctor Costa y María Teresa Chacín, Cecilia Todd, Toña Granado, Floria Márquez, un número importante de cantores también venezolanos que, aliás, conseguimos en algunas ocasiones que eles interpretassem algum tema em português do nosso grata música e fizeram com muito ânimo e ficou muito bonito. E termino pues, esta parte da tua pergunta recordando e destacando que sempre nos nossos atos participaram membros do governo regional, pessoas destacadas da vida pública madeirense, e não só, o doutor Aventurão Jardim, foi em 3 ocasiões esteve conosco, sendo ainda presidente da região autônoma, Dom Teodoro de Faria, bispo de Funchal, que também teve em 3 oportunidades, o doutor Albuquerque, naquela altura presidente da Câmara Municipal do Funchal, o secretário de Estado, engenheiro José Lelo, os doutores Nélio Ferraz Mendoza e Luís Miguel Mendoza, ambos foram presidentes da Assembleia Regional, o deputado da República e antigo secretário de Estado, doutor Correia Jesus, e um grande número de secretários regionais que pues, indicam a importância que na nossa Madeira dão ao trabalho da comissão. Paulo, de todos este percurso
tem feito esta comissão para a celebração do Dia da Madeira, do qual você viveu e experimentou todos estes momentos. Qual foi aquele que mais o marcou? E porquê? Ou aqueles momentos que mais o marcaram de todos estes momentos extraordinários, todos excelentes, com grandes artistas venezuelanos, portugueses, e com a participação oficial das autoridades portuguesas e neste caso, do governo regional da Madeira. Qual desses momentos foi o que mais o marcou e porquê? Bem, um momento é um pouco difícil, sempre há vários que representam momentos importantes na nossa memória. Para já, um facto que eu fiquei surpreendido, não foi nenhum evento, nenhum ato em si, foi quando comecei na comissão, no ano 98, 99, já a Venezuela começava a enfrentar alguma crise, já, e pois a comissão estava com certo medo, por dizer assim, de começar a fazer os atos, que não tivéssemos o apoio necessário, porque nós não temos, evidentemente, ingressos, sino para cada ato, cada ano as empresas da comunidade nos apoiam. E fiquei impressionado a reação positiva, quer dizer, não houve dúvidas em todas as pessoas que contatamos de ajudar-nos, de colaborar, de por dinheiro, por toda a ajuda necessária, pois o ânimo e o entusiasmo da comunidade por apoiar a comissão foi, para mim, marcou-me o resto de todo este tempo que eu estou nela. No ano 89, 90, esteve o Dr. Alberto no Jardim, eu ainda não era membro da comissão, claro. Foi após os saques famosos que afetaram toda a Venezuela e particularmente a nossa comunidade. Perderam-se muitas empresas, negócios, vidas, lamentavelmente. Mas o discurso, a fortaleza que deu o Dr. Alberto no Jardim à comunidade ficou gravado em mim. E na parte musical, muitos momentos, penso que o lançamento do disco talvez tenha sido um dos mais emotivos, pelo que significou ter em físico uma mostra da nossa música, pois acho que foi importante. E por falar em música, vamos fazer agora uma pausa musical, obviamente com música madeirense. Vamos ouvir um tema clássico, Noites da Madeira, pela extraordinária voz de Max. Estamos a conversar com Paulo Sousa, o engenheiro Paulo Sousa, da Comissão da celebração do Dia da Madeira, e depois de ouvirmos este tema cantado por Max, voltaremos a esta conversa agradável com Paulo Sousa. Noites da Madeira belas, de magia e encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. Tua linda lua brilha no azul do céu encantador, num filtro de estrelas em multicolor, de amor, de amor. O teu perfume que embriaga nas noites de luar e nos de amor, num jardim de beleza sem igual. Noites da Madeira belas, de magia e encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor.
que embriaga nas noites de luar, hinos de amor num jardim de beleza sem igual, noites da Madeira belas, de magia, encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. Muito bem, depois de ouvirmos Max e Noites da Madeira, voltamos, estamos a conversar com Paulo Sousa, convidado de honra do podcast desta semana. Estamos quase já nas vésperas da celebração do Dia da Madeira, região autónoma da Madeira, e onde procede uma grande quantidade, a maioria, dos imigrantes portugueses que habitam o território venezuelano. Paulo, depois de um período que foi marcado pela pandemia, qual é o programa, o que é que pretendem fazer para celebrar o Dia da Madeira, não só neste ano, nos próximos anos? Querem realçar novamente a música, a cultura? Quais são, sei que é uma pergunta um bocado generalista, mas quais são as intenções desta comissão na celebração do Dia da Madeira aqui na Venezuela? Bem, para já este ano, como diz, recomeçamos, ou reentré, como dizem em Portugal, da Comissão do Dia da Madeira, após 2 anos de paralisação pela pandemia e todas as consequências que teve. Temos no dia 1 de julho os atos já tradicionais nos últimos anos, era o que se estava a fazer no Centro Português de Caracas, que sempre com grande amizade nos permite utilizar as suas instalações. Há uma ofrenda florais que sempre se fazem no busto de Simão Bolívar ao pé e de Luís de Camões, e depois temos uma missa de ação de graça também na capela do Centro Português, e à noite, para 7 horas, 19 horas, temos um ato cultural onde temos um grande concerto musical e depois um brinde, convívio com todos os assistentes. Sempre temos uma boa participação dos nossos conterrâneos e este ano pensamos que continuará a ser assim. O objetivo da comissão, pois, para os próximos anos, idealmente pensemos que já para o próximo ano 2023, é fazer as comemorações com uma magnitude que já tinha anos atrás. Houve um abrandamento, por dizer assim, devido às dificuldades pois, que tinha o país já há alguns anos, com a crise econômica e muitas das empresas que nos apoiam pois, começaram a ser difícil pois, colaborar conosco, e por encima pois agora a pandemia e todo isso, com os confinamentos e todas essas coisas, e o agravamento dos problemas econômicos, temos a certeza que isso vai melhorar e vamos ter sempre a mesma participação e apoio. E qual é o nosso objetivo então? Dessa magnitude que desejamos retomar é ter o grande concerto com a Orquestra Sinfônica da Venezuela, um grande convívio, um almoço nos últimos anos, onde acostumamos a apresentar artistas locais ou vindos da Madeira. É um convívio onde acostuma haver 800, 900 pessoas sempre. E também temos feito e aspiramos a continuar a fazer exposições de artistas plásticos na nossa comunidade ou exposições com motivos regionais, culturais, históricos. Pois voltar a dar à comunidade aquilo que sempre tivemos por muitos anos fazendo e que desejamos sinceramente retomar e dar a todos esta grata experiência. Uhum. Paulo, como vê atualmente os madeirenses na Venezuela e o seu contributo à sociedade venezuelana? Bem, isso, se me permite, eu queria começar a dar uma ideia do que é a nossa comunidade, que não é muito diferente do resto de todos os nossos compatriotas vindo de tantas regiões de Portugal.
acho que a maior diferença entre todos é as atividades econômicas que assumiram na Venezuela. A comunidade madeirense, desde que chegou, particularmente depois já na altura da guerra do ultramar, pois, como sabemos, muitos jovens começaram a fugir, literalmente, de Portugal, e a comunidade madeirense em particular veio para a Venezuela, onde já tinha alguns compatriotas, e eles começaram a trabalhar nesses negócios dos seus paisanos, e aproveitaram as bondades depois que a Venezuela dá e começaram a ter seus próprios negócios. Apareceram os supermercados, grandes redes de supermercados como Central Madeirense, Excelsior Gama, Plaza, Unicasa, no centro, na capital, a nível nacional, e depois as padarias, e depois areperas, como chamam aqui, os licoristas, e tudo sempre regentado particularmente por madeirenses que se dedicaram então à atividade comercial alimentária e também ainda a distribuidoras de alimentos e víveres. Houve uma grande oportunidade ao desenvolvimento da Venezuela dos anos 50 e 80 e pues a comunidade realmente contribuído de uma maneira muito especial a toda a comunidade portuguesa ao desenvolvimento do país. Na parte da agricultura, que realmente as primeiras emigrantes madeirenses foram chamados para essa área da economia. Hoje em dia estão muito vincados em los Altos Mirandinos, nos estados andinos. Pues foi uma comunidade que para suas áreas econômicas, a vivenda, a construção, o alimento, isso significa muito uma relação estreita com a família e hoje em dia pues todo português é apreciado e como eu digo sempre e se costuma dizer, todo venezolano que se respete tem um bom amigo português. A comunidade é um exemplo de trabalho duro, honesto, responsável e de uma humanidade humilde. E isso que penso que os portugueses ensinam, humildade e simpleza na maneira de viver. Sem dúvida. E como disse, todo venezuelano que se respeite, não é? Tem um amigo português, é uma grande verdade, não é? A comunidade madeirense é uma comunidade, e em português em geral, muito querida e apreciada pelos venezuelanos, até porque é uma comunidade que está sempre muito em contacto nas padarias, nos supermercados, com o público venezuelano. Isso é uma coisa bastante positiva. Paulo, a Comissão tem algum projeto específico para o futuro que gostaria de referir? Algo em concreto que desejaria fazer no futuro ou tem planos para fazer no futuro? Além das celebrações culturais nas quais vocês estão sempre muito envolvidos. Bem, neste momento, claro, toda esta situação dos últimos anos, e particularmente o 2019, 20 e 2021, pues deixa-nos nas expectativas de até onde, digamos, podemos avançar ou aspirar a novas coisas, além do que já falamos. Eu, a título pessoal, Paulo, gostaria de, novamente, uma coisa que já tentamos, um novo CD, um novo disco de música portuguesa, com orquestra sinfônica. Eu desejo que em algum momento ainda podamos fazer uma nova edição de outra música, de outro disco. Isso para mim seria importante. Muito bem, oxalá que isso, você já tem tradição de editar CDs com muito boa música. Oxalá que agora que terminamos esta fase da pandemia, vocês possam poder editar esse projeto. Muito bem. Paulo, uma última mensagem para os nossos ouvintes neste podcast. Bem, eu quero manifestar em nome da Comissão do Dia da Madeira que continuaremos sempre organizando as melhores atividades comemorativas, porque as circunstâncias o permitam. O Dia da Madeira será sempre e cada vez melhor a grande festa da comunidade madeirense na Venezuela, que também resulta em honrar
o facto de ser português e venezuelano, como muitos de nós. Agradecer também a si, Rainer, pues, a oportunidade que nos dá para dar a conhecer um pouco a nossa atividade da comissão e o que é a comunidade madeirense na Venezuela. Estou realmente agradecido. Muito bem. Obrigado, Paulo, pelo seu tempo. Tudo corra bem nesta celebração da próxima sexta-feira, dia 1 de julho, Dia da Madeira, celebrado sempre com muita dignidade aqui na Venezuela, recordando a terra de uma grande parte da comunidade portuguesa que aqui reside, que é a bela Ilha da Madeira, o belo arquipélago da Madeira, porque não esqueçamos que Porto Santo também pertence a esse arquipélago. Sim. Não sei, Paulo, se existe muita gente originária de Porto Santo aqui na Venezuela. Realmente? Não, realmente são muito pouco. Não? Há pouco que eu lembre, não sei, 5, 6, não tenho certeza, mas sim, a certeza é que são muito pouco. Particularmente é isso, Camaralô, Ribeira Brava, Porto Muniz, não tanto, mas da Costa Sul é a maioria, sim, da Costa Sul. Uhum. Exatamente. Porto Santo não. Porto Santo não há tanta gente. Não. Ok. Muito obrigado, um grande abraço e cumprimentos. Felicidades no âmbito pessoal e profissional, engenheiro. Igualmente para si, e continua sempre com estes posts que são grande oportunidade para conhecer melhor a nossa comunidade na Venezuela. Um abraço. Um abraço. Temos agora o prazer de anunciar uma breve mensagem dada pelo Dr. Paulo Cafofo, atual Secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, dirigida aos madeirenses que esta semana festejam, como já dissemos várias vezes, o Dia da Região Autónoma da Madeira. O dia 1 de julho é o Dia da Região Autónoma da Madeira e é o dia de também celebrarmos as comunidades madeirenses dispersas pelo mundo. E é a primeira vez que, como Secretário de Estado das Comunidades, vivo este dia, um dia tão especial e tão bonito para nós madeirenses. E eu, como madeirense, mas também sendo e tendo as funções que exerço, acabo por vivenciar este dia de uma forma muito particular. E quero aqui homenagear a todos os portugueses e as portuguesas que, tendo nascido na Madeira, ou tendo ligação à Madeira, acabam por, na diáspora, afirmar e levar o nome da nossa terra, da nossa região, bem longe. E bem longe é a Venezuela. Mas quero aqui, nesta nossa comunidade que reside na Venezuela, eu diria que é aquela comunidade que tem uma ligação mais forte, mais intensa e mais íntima com a nossa região. Ao longo dos anos tem mostrado essa proximidade e essa ligação muito forte. Acabam por, naquilo que fazem no seu dia-a-dia, na sua vida, de fazer aquilo que está escrito no nosso hino, o hino da região autónoma da Madeira. E o hino tem uma parte que particularmente gosto, que é a seguinte: não vou cantar porque canto muito mal, mas as palavras que lá estão são significativas naquilo que é o sentimento dos madeirenses, particularmente os que estão na Venezuela. E o hino diz o seguinte: por esse mundo além, Madeira, teu nome continua. Em teus filhos saudosos, que além fronteiras, de ti se mostram orgulhosos. E então isto, esse mundo além, onde a Madeira continua, porque onde está o madeirense está a Madeira, e eu que tive já a oportunidade de visitar a Venezuela por 2 vezes, a última muito recentemente, noto isso. Noto este carinho, este amor que existe pela Madeira, algo que nunca se descola das pessoas. Eu diria que os madeirenses podem sair da Madeira, mas a Madeira nunca sai deles. É intrínseca, faz parte da sua maneira de ser, da sua
forma de estar, daquilo que transmitem, neste caso, nas suas relações, particularmente na Venezuela, com os venezuelanos, aquilo que interagem e como lidam com os outros, sempre com a Madeira no pensamento. E é por isso que nós também temos de estar com estes portugueses da Madeira no nosso pensamento, porque além de afirmarem a Madeira e o país na Venezuela, há alguns que infelizmente passam dificuldades, e os apoios que o governo português tem dado no apoio social aos imigrantes carenciados, aos idosos carenciados, mas também o apoio ao associativismo. Este ano demos uma verba de 170 mil euros, muito importante para as atividades culturais, mas também de solidariedade para com aqueles que mais precisam, e é este espírito que realmente nos une, seja na alegria, nas festas, nos arraiais que aí fazemos, mas também nas necessidades, seja com a rede médica que temos, os medicamentos que enviamos. É neste espírito, na alegria, mas também na dificuldade, que devemos celebrar a Madeira. A Madeira, que é uma região autónoma, felizmente, temos a capacidade de seguir o nosso caminho e sermos senhores do nosso destino, e eu desejo que esta autonomia, que teve uma importância fundamental no desenvolvimento da nossa região, possa ter outra projeção no futuro, com o sair por vezes de umas queixas contínuas e continuadas, porque temos de usar a autonomia para fortalecer-nos, para termos capacidade de achar as soluções, e as soluções têm que passar por nós, não passam pelos outros. Até porque isso é o exemplo que nos dão os madeirenses espalhados pelo mundo. Se contaram consigo mesmos, foram capazes de ter visão, com muito trabalho, conseguiram lançar projetos, conseguiram construir negócios, conseguiram construir amizades, e este é o exemplo de que a pessoa com a sua autonomia, tal como a região com a sua autonomia, pode fazer mais sem denegrir outros, ou sem utilizar a maldicência por vezes para outros objetivos que não o da nossa querida terra. É por isso que os portugueses, e particularmente os que são da Madeira e que estão da Venezuela, são um orgulho para nós na forma como usam a sua capacidade e nos inspiram todos os dias a fazer mais e a fazer melhor. Eu daqui envio um grande abraço, desejo de um dia feliz, que possamos dançar o bailinho, que possamos sorrir uns para os outros e que possamos dizer: viva a Madeira! Voltamos ao segmento conhecido como o Lugar da História. Nesta semana, como estamos na semana da celebração do Dia da Madeira, falaremos um pouco sobre a história do arquipélago da Madeira. Já tínhamos falado em outra oportunidade, mas sempre é bom relembrar a história, porque da história também aprendemos bastante. Depois de conquistada a cidade de Ceuta, no norte da África, foi necessário garantir a sua defesa e o seu abastecimento, tendo ficado o infante Dom Henrique incumbido de o fazer desde o ano 1416. Esta responsabilidade, bem como o interesse pelo corso, fez com que Dom Henrique se voltasse para o mar. 3 anos após a conquista de Ceuta, 2 escudeiros seus, João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira, ao regressarem a Portugal vindos de Ceuta, foram surpreendidos por uma forte tempestade e arrastados para uma ilha do Oceano Atlântico. Agradecidos com Deus por estarem vivos e por terem encontrado refúgio na ilha, passaram a chamá-la de Porto Santo.
os navegadores regressaram ao reino para anunciar a descoberta da ilha no Atlântico, voltando a Porto Santo no ano seguinte, acompanhados de Bartolomeu Prestrelo. Quase a chegar a Porto Santo, avistaram um ponto cinzento ao longe do horizonte, descobrindo então uma nova ilha, a Madeira. A ilha descoberta recebeu este nome devido à imensa vegetação que lá existia. As ilhas de Porto Santo e da Madeira começaram a ser colonizadas logo após a sua descoberta. Foram organizadas segundo a divisão em capitanias donatárias, sob a administração de capitães donatários que teriam de defendê-las, povoá-las e explorá-las economicamente. O arquipélago da Madeira foi dividido em 3 capitanias. A capitania do Funchal, entregue a João Gonçalves Arco, a capitania do Machico, entregue a Tristão Vaz Teixeira, e a capitania de Porto Santo, entregue a Bartolomeu Prestrelo. O povoamento foi feito por colonos provenientes do Algarve, de Entre Douro e Minho, e alguns estrangeiros, entre estes flamengos, genoveses e ingleses. A cada colono foi dado um pedaço de terra que este era obrigado a cultivar num determinado período de tempo. Caso não cumprisse a sua obrigação, perderia o direito à terra. O solo era muito fértil, pelo que as culturas a semear eram várias, tendo em conta a sua adaptação e também o lucro da sua produção. As principais culturas introduzidas neste arquipélago foram a cana-de-açúcar, os cereais e a vinha. Assim ficamos com um pouco da história, do passado, do arquipélago da Madeira. Esta terra belíssima, este jardim, a Madeira é um jardim, como diz aquela célebre canção conhecida como Bailinho da Madeira, também conhecido como a Pérola do Atlântico. Os nossos cumprimentos a todos os madeirenses neste Dia da Madeira, que se celebra a 1º de julho, no dia 1 de julho de cada ano. Um grande abraço a todos os madeirenses residentes na Venezuela e também pelo mundo inteiro, e também os que moram e os que habitam a sua terra. Um grande abraço e voltamos para a semana com mais de Português na Venezuela. Mas antes de irmos, vamos ouvir um tema musical para terminar. Vamos ouvir Max e Pomba Branca. Até a próxima quinta-feira. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Fui criança e andei descalço, porque a terra me aquecia, e eram longos os meus olhos quando a noite adormecia. Vinham barcos dos países e eu sorria de os sonhar. Traziam roupas felizes as crianças dos países, nesses barcos a chegar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Depois, mais tarde, ao perder-me por ruas de outras cidades, cantei meu amor ao vento, porque sentia saudades, saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida, desse instante a aproximar os campos do meu lugar, à chegada e à partida. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar.
pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo